Então, dando continuidade, a gente vai ver agora um pouco de Sparkle, que é a linguagem para consultar grafos RDF, e também vamos ver os princípios de Linked Data, que são associados à web semântica, e uma vez que você usa as tecnologias da web semântica, segue esses princípios, e isso vai dar origem ao que a gente chama web de dados. Mas antes de entrar em Sparkle, eu quero mostrar para vocês uma ferramenta, que é uma ferramenta bastante utilizada para a criação de ontologias. Porque eu mostrei aqui para vocês, eu mostrei os códigos em OL, né? Códigos em RDF, RDFS, códigos em OL, a parte mesmo, a linguagem, para você criar essas ontologias. Mas não necessariamente você precisa criar esse código. Existem interfaces gráficas que facilitam a criação das ontologias. Então, uma dessas ferramentas é o Proteger, certo? Então, o Proteger é uma ferramenta que ela é open source, foi criada na Universidade de Stanford pelo grupo de Stanford. Alguma dúvida? Não? E aqui, pessoal, eu abri a ontologia. Lembram que eu falei da LOA? Aquela do Orçamento Federal? Aquela que eu mostrei no final essa daqui, ó. Então, essa é a ontologia LOA, que descreve o orçamento federal brasileiro. Então, essa é a representação gráfica. Aqui é a ontologia, eu abri a ferramenta, o arquivo .ol, abri na ferramenta, e ele vai mostrar aqui de forma gráfica, né, forma visual, as classes e propriedades. Então, aqui eu tenho a classe. Eu tenho aqui, ó, você tem classificador, item de despesa. Classificador é uma classe que tem várias subclasses. Ação, categoria econômica, elemento despesa. Então, aqui são subclasses. Então, aqui eu abri uma ontologia que já existe. Mas você pode vir aqui, File, New, e você cria uma nova ontologia. Criar uma nova ontologia, para isso você pode, por exemplo, importar. Se eu quero criar uma ontologia usando essa, eu importo essa ontologia e crio as minhas novas classes e propriedades. Então, isso é um exemplo de ferramenta. Aqui você tem as classes, ali você tem classes e propriedades. Aqui as classes de maneira específica. Aqui você tem, ó, lembra eu falei da propriedade equivalente class, da restrição? Você pode especificar equivalente class, classes disjuntas. Aqui você tem as propriedades de objeto. Propriedade tem classificador. Essa propriedade, ela é uma superpropriedade dessas outras todas aqui. Então, você cria isso tudo nesses formulários. Você não precisa implementar nada de código, certo? Daquela linguagem que eu mostrei para vocês. Ali era para ilustrar, para ficar claro. Ó, isso é uma classe, que é uma superclasse, a subclasse, as restrições. Mas aquele código all, você visualiza dessa forma. E aqui você também cria classes, cria propriedades que vão gerar aquele arquivo .all. Entenderam? Você pode baixar essa ferramenta. Se você vem aqui, você coloca Proteger Stanford. Tá aqui, ó. Ele vai lá para o site. Então, aqui você pode fazer o download da ferramenta. E tem uma outra coisa bem interessante, que você pode fazer download de ontologias. Porque, assim, aqui você tem alguns exemplos de ontologias, mas existem muitas outras disponíveis na web. Existe um buscador de ontologias, que é chamado de Swoogle, que é Swoogle.
que é um buscador de ontologias. Então, mas aqui no site de Stanford, você já tem algumas ontologias. Tem uma que é muito conhecida, que é a ontologia do vinho. Você tem aqui, ontologias bioquímicas, Black Pepper Ontology. Você tem a ontologia da pizza, as que a gente usa muito. Deixa eu ver se não vai dar problema. Aqui, você tem, cadê? A da pizza, que ela é muito interessante. Ela vai descrever os diferentes tipos de coberturas que você pode ter, queijo, vegetariana, carne, descreve tudo relacionado à pizza. E a outra, que também é bem conhecida, é a ontologia do vinho, a Wine Ontology, que descreve, para quem gosta de vinho, é muito interessante, porque ela vai descrevendo os diferentes tipos de uva e ainda mostra como é que comidas combinam com qual tipo de vinho. Então, são dois exemplos assim, bem difundidos, bem conhecidos. Eu tive conversando com o pessoal lá no Brasil para a gente fazer a ontologia da cachaça, né? E eu tive em El Salvador e a ideia era fazer a ontologia das pupusas, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas é um prato bem típico de lá. Então eu digo, vamos fazer essas ontologias que são, né, específicas, que a gente pode... A ontologia da cachaça tem uma aplicação mesmo, um negócio para essa ontologia. Muito interessante. Então, aqui vocês podem ter uma ideia, né, de ontologias que já existem. Mas na web, se você procurar, por exemplo, engenharia de software, tem ontologias específicas para engenharia de software. E existem repositórios também, tá bom? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu recomendo. Então, a gente viu aqui a questão do modelo RDF, a criação das ontologias. Então, o que a gente está fazendo agora é criar grafos de dados. Então, eu vou ter bancos de dados agora que são representados no formato de grafo. Quando eu tenho um banco de dados relacional, os dados são representados como tabelas e eu uso a linguagem SQL para fazer consulta, que é uma linguagem declarativa. No contexto aqui de web semântica, os meus dados são representados como grafos. E eu vou ter uma linguagem própria para navegar nesses grafos, que é a linguagem Sparkle, que também é um padrão proposto pelo W3C. Essa linguagem ela é baseada em casamento de padrões, pattern matching. O que eu faço, a ideia geral é casar os padrões de triplas, que são expressos na consulta, com as triplas dos documentos RDF. Eu vou mostrar alguns exemplos simples para vocês entenderem melhor. Mas a ideia é, eu vejo, como a gente viu aqui, o RDF, ele é um grafo, certo? Então, você tem os nós como recursos e as arestas como predicados. A gente vai agora consultar esses grafos. Como é que eu vou fazer isso? No lugar de recursos, eu vou colocar variáveis. Então, o que eu vou tentar fazer é casar essas variáveis com o que eu tenho nos meus grafos. Existem 3 formas básicas de consultar com Spark: o select, o ask, o construct e tem mais uma que é o describe. A gente vai ver aqui o select, que é o que mais se assemelha a uma consulta em SQL. O ask ele pode ser usado para você saber se um determinado dataset tem uma determinada informação que você quer. E o construct você usa quando você quer, por exemplo, pegar um grafo RDF e transformar para um outro grafo RDF. Você pega um RDF, extrai algumas triplas daquele grafo
e gera um novo grafo com uma nova representação. Por isso, construct. Então, você sai de um e constrói outro grafo. De uma maneira geral, uma consulta Sparkle vai ter o prefixo ali, as declarações dos prefixos, que é isso, de novo, são os vocabulários. O grafo que está sendo consultado é o from, né? É como eu estou consultando um banco de dados, só que o meu banco agora é um grafo. E eu vou especificar quais os grafos que eu estou consultando. Os parâmetros a serem encontrados e o padrão da consulta. Esse padrão da consulta, ele vai ter o quê? Um conjunto de padrões de triplas. E o que é um padrão de tripla? É isso daqui, ó. Quando eu vou lá no... Quando eu especifiquei, eu falei para vocês que uma tripla, ela tem sujeito, predicado e objeto. Tá dando para todo mundo enxergar aí? Então, uma tripla tem sujeito, predicado e objeto. Eu mostrei as instâncias para vocês. Por exemplo, eu disse que Bernadette ministra, Bernadette ensina banco de dados. Isso é uma instância. Eu coloco aqui, Bernadette, Berna, ensina banco de dados. Isso é uma tripla. Quando eu coloco X ensina banco de dados, isso aqui é um padrão de tripla. Por quê? No lugar de um recurso, eu utilizei uma variável, certo? Então, tudo que tem a interrogação na frente é uma variável. Bena, eu posso colocar tudo como variável? Pode. Nesse padrão de tripla, o que é que ele vai me retornar? O que é que esse padrão de tripla vai me retornar? Todos os recursos que ensinam banco de dados. Não só esse recurso. Qualquer recurso. Eu estou, vamos supor, no dataset lá da minha universidade. Certo? Lá na minha universidade eu tenho 5 professores que ensinam banco de dados. Então, esse padrão de tripla, ele iria lá no dataset da universidade, a consulta iria lá no dataset da universidade e tentaria casar isso daqui com todas as triplas do meu dataset. Entenderam? Então, onde eu tivesse predicado ensina e objeto BD, ele iria me retornar o que está no sujeito. Que são o quê? São recursos que representam o quê? Nesse caso, professores que ministram banco de dados, que ensinam banco de dados. Se eu coloco, por exemplo, X, Y e coloco BD, o que é que esse padrão de tripla me retorna? Qualquer recurso e qualquer predicado que esteja associado com o recurso BD. Pode ser, por exemplo, que um aluno é monitor de banco de dados. Então, esse X agora, ele vai ser instanciado tanto com professores como com recursos que são alunos. Esse predicado tanto pode ser ensina, como pode ser é monitor de. Entenderam? Então, se eu colocar isso aqui, X, Y e Z, ele vai retornar o quê? Tudo. Todas as triplas do meu dataset. Entenderam? Então, isso daqui retorna tudo. Porque ele vai instanciar com todo mundo. Não tem nada que esteja restringindo a minha consulta. Então, isso daqui, cada coisinha, cada linha dessa é um padrão de tripla. No meu where, aqui, eu posso ter um ou mais padrões de tripla. E esse conjunto de padrões de triplas, ele é chamado de
BGP, que é o Basic Graph Pattern, que é esse conjunto aqui. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. É só para vocês saberem. Que é o BGP. Certo? Então, o que é que essa consulta ela está sendo realizada aonde? Lá no dataset da DBpedia. Quem quiser, entra nesse endereço agora, pt.dbpedia.org/sparkle, e vai ver uma interface, tem um formulário que permite fazer essa consulta. O que é essa consulta? Ela é uma consulta bem simples. O que é que ela está retornando? Ela vai retornar, eu só tenho uma variável. Quem é a variável aqui? Interrogação P. Então, ele vai me retornar todos os recursos. Como é que eu sei que é um recurso? Porque isso é uma variável que representa no lugar do sujeito. E o sujeito tem que ser um recurso. Então, ele vai me retornar o quê? A URL daquele recurso. Entenderam? Se você colocar isso, ele vai retornar todos os recursos que são poetas. Eu coloquei aqui a propriedade. Que é isso, Bernadette? Isso aqui é a propriedade ocupação, occupation, que foi definida onde? Onde é que essa propriedade foi definida? No DBpedia OWL, no vocabulário da DBpedia, na ontologia que descreve o vocabulário da DBpedia. Aqui eu tenho o valor dessa propriedade. Quem é? Poeta, que é uma classe, que foi definida onde? Na ontologia da DBpedia. Ele traz todos os poetas. Eu coloquei aqui limite 10 para ele trazer os 10 primeiros. Alguém testou? Testem aí. É desse jeitinho, que aí vai dar certo. Não mudem nada. Não precisa colocar... Eu vou passar para cá. Você vem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a interface é essa aqui, ó. Então, esse default você não mexe. Esse default graph quer dizer que você está consultando o dataset DBpedia. Se você vai em outro endpoint Sparkle, ele vai te colocar outro endereço aqui. Então, quando você cria um dataset RDF, associado a esse dataset, você pode criar o endpoint Sparkle. E isso daqui, pessoal, vem com a própria ferramenta, ó, ali em cima. Estão vendo Virtuoso? Então, Virtuoso é uma ferramenta que você usa para poder criar esses endpoints Sparkle. Não é? Isso aqui você não precisa programar. Nada disso. Você cria o dataset, usa essas ferramentas e ele disponibiliza para você. A ferramenta que eu falei anteriormente, o D2RQ, para fazer do relacional para RDF, é muito interessante porque ele já traz também um endpoint Sparkle e ele vai gerando os dados em tempo de execução. É uma outra forma. Ele vai no banco relacional, de acordo com os mapeamentos que você definir, ele vai gerar o RDF e mostra para você em tempo de execução. É uma outra forma. Esse daqui eu estou consultando direto lá no meu repositório RDF. Entenderam? Conseguiram? Medo, né? Nessa hora, quando a gente quer fazer alguma coisa ao vivo, sempre, né, tem um problema. Não? Eu vou mostrar. A minha funcionou, hein? Tem que ter o ponto. A minha funcionou, tá aqui. Funcionou. É o mesmo código que está lá. Então, ele traz os 10 primeiros. É um exemplo bem simples. Aqui, ó.
É porque só tem uma, não precisa. Então, vou mostrar outro exemplo. Poxa, o meu funcionou. E está ao vivo, hein? É só copiar, ó, copia igualzinho, não mexe nada. Vocês estão no endereço pt.dbpedia.org. Primeira coisa. Funcionou, Christian? Muito bem. /Sparkle. Isso aqui é um nome de uma variável, pode ser qualquer coisa, certo? Ele vai só tentar casar esse P com tudo que está lá no dataset e que tem esse predicado occupation e como valor poeta. Deu certo? É. Então, existem pesquisas, né, que procuram, que têm trabalhado a questão do processamento de linguagem natural, você processar uma consulta em linguagem natural para gerar o equivalente em Sparkle. Porque não é todo mundo, né, que vai... Por exemplo, imaginem que você tivesse um Google, como o Google, que você coloca palavra-chave, só que ao invés de você colocar uma palavra-chave, você coloque uma pergunta. E aí, essa pergunta, ela é transformada em Sparkle, e o Sparkle vai nos diferentes conjuntos de dados. Essa outra consulta, ela retorna o quê? Os nomes dos recursos. Então, aqui eu já estou usando a propriedade FOFNAME, ó, P, FOFNAME, N, eu vou retornar o N aqui em cima, onde esse P tem que ser um poeta. Então, na outra consulta, ele retornou a URL do recurso. Agora, ele retorna o nome, o valor da propriedade name daquele recurso. Você só precisa, você acrescenta isso daqui, ó. E aqui em cima, ao invés de ser o P, vai ser o N. Porque o P é o recurso que tem a propriedade name. Deu certo? Christian? Carlinhos. Ah, tá bom. Pregunta. ¿Por qué no hace falta que ponga los prefijos? ¿Por qué no hace falta que escriba los prefijos adentro de la ventana? ¿Están definidos dentro del virtuoso? Eles já estão definidos lá. Lá na DBpedia. En algunas con virtuoso igual hay que poner Você precisa colocar tudo. Aqui é só para simplificar. Esse outro exemplo, ele retorna os nomes dos poetas que nasceram no Uruguai. Então, você vem aqui, ó. Eu acrescentei mais essa propriedade aqui, birthplace, C, onde esse... Aqui é para ilustrar, eu poderia ter colocado, ao invés de colocar o C, eu poderia ter colocado esse recurso aqui, certo? Mas eu queria mostrar para vocês que na linguagem você também pode usar um filter. Aqui você pode especificar diferentes condições. Você pode usar um AND, um I, usar o OR, dentro aqui desse filtro. Entenderam? A consulta Sparkle também, a linguagem Sparkle permite você definir que um determinado padrão de tripla, ele é opcional. Ou seja, se você coloca esses dois padrões de tripla, você vai ter obrigatoriamente que casar as duas coisas. Se você diz que esse daqui é opcional, você está dizendo que não necessariamente esse recurso precisa ter a propriedade name. Entenderam? Então, a linguagem Sparkle permite você criar
consultas mais complexas, usando o filter, usando optional, criando união de grafos, certo? Dá para fazer bastante coisa com a linguagem. Conseguiram fazer essa? Não? Mas pode testar, funciona. O asterisco aqui é semelhante ao asterisco do SQL. Ele vai retornar todas as variáveis que aparecerem aqui nos padrões de tripla. Essas consultas não estão ainda no arquivo que está disponível no site OD4D, mas eu vou passar a versão mais atual para a Carol e ela vai colocar para vocês. Certo? Ali no primeiro padrão eu vou pegar os poetas. No segundo padrão, os poetas, eu vou pegar o lugar de nascimento deles. Vou pegar o nome dos poetas e vou pegar e vou filtrar pelo local de nascimento. Sim. Ok? Então, aqui eu coloquei mais alguns exemplos, vocês podem depois testar, que é bem simples. Ó, esse daqui ele vai retornar para o recurso Uruguai todas as propriedades associadas ao recurso Uruguai. Então, se você quiser saber o que é possível consultar sobre o Uruguai, você coloca o sujeito, a variável para o predicado e a variável para o objeto. Ali eu coloquei 10, ele vai retornar as 10 primeiras propriedades. Se você tirar o limite, ele retorna todas as propriedades associadas àquele recurso. Nesse segundo caso, ele vai retornar todas as triplas onde o Uruguai aparece como objeto. Nessa terceira consulta, ele vai retornar todos os recursos que estão associados ao recurso Uruguai por meio da propriedade OWL CMS. E essa daqui vai retornar todos os recursos, no caso onde o Uruguai é o sujeito, todos os recursos associados ao Uruguai por meio da propriedade CMS. Nesse caso, o Uruguai é o objeto aqui, e nesse caso, o Uruguai ele é o sujeito. Então, se você faz essa consulta aqui na DBpedia, ele vai lá no recurso Uruguai e vai ver quais são os recursos associados ao Uruguai por meio da propriedade CMS. Provavelmente, ele vai retornar aqui uma URL lá do dataset Freebase, que é um dataset que geralmente está relacionado à DBpedia. Então, depois vocês podem testar com um pouco mais de calma. Ok? Então, além desse dataset da DBpedia, eu coloquei aqui, tem vários outros datasets disponíveis, GeoNames, Freebase também de domínio geral, DBLP para dados bibliográficos, os dados governamentais do Reino Unido, já existe muita coisa em RDF. A BBC também tem muita coisa disponível já como RDF, com uso de ontologias, com linked data. Então, aqui é a nuvem do LOD. O LOD é um projeto um projeto europeu que ele teve como objetivo converter conjuntos de dados disponíveis na web para um formato aberto, estruturado, usando RDF. Então, depois a gente vai voltar para essa nuvem aí. Então, esses conjuntos de dados aí,
eles são conjuntos de dados definidos de acordo com os princípios de Linked Data. Porque assim, a Web Semântica, eu mostrei para vocês, é um conjunto de tecnologias, só que não basta você ter os dados em RDF, os vocabulários definidos em ontologias, ter a linguagem de consulta, mas também é preciso que esses dados RDF, eles estejam interligados a outros dados RDF. Quando eu falei ontem das 5 estrelas dos dados abertos, na última, né, você ter 5 estrelas, o que é importante? Que os dados estejam interligados. Para que isso? Para que eu possa fazer a navegação, para que eu possa sair de um dataset para outro dataset. Se não, o que vai acontecer? Eu vou replicar o que eu já tenho hoje em bancos de dados relacionais. Que esses bancos eles são criados de forma independente, de forma isolada, sem haver uma comunicação. O que eu quero agora é que a web de dados ela seja um grande grafo onde os datasets estão interligados. E para isso, então, foram propostos os princípios de Linked Data. Que princípios são esses? Primeiro deles, que a gente já discutiu bastante aqui, é usar URIs como nomes para recursos. Então, os recursos, né, que é uma coisa que o Carlinhos também falou bastante, os recursos eles vão estar associados agora a URLs, e URLs que sejam persistentes, porque se não forem, o trabalho vai todo por água abaixo, né? O trabalho se perde. Usar URIs HTTP para que esses recursos possam ser encontrados. Então, você vai agora poder buscar os recursos por meio do protocolo HTTP. Quando esse recurso ele for procurado, é importante providenciar, fornecer informações sobre esse recurso em um formato estruturado. Para quê? Para que ele possa ser processado. E que formato seria esse? Seria o formato RDF, por exemplo. O quarto princípio diz incluir sentenças que ligam os recursos, de forma que você possa navegar de um dataset para outro. Como? Lá no site da DBpedia, eu vou sair do site da DBpedia por meio daquela propriedade CMS e eu vou para um outro dataset, por exemplo, o Freebase. É simplesmente isso, certo? Não estou dizendo que implementar tudo isso é fácil, mas os princípios não são complicados. Então, os princípios de Linked Data dizem os recursos devem estar representados por URIs, essas URIs devem ser dereferenciáveis, você deve fornecer informações para esses recursos e você deve estabelecer ligações entre os recursos, entre os datasets. Então, um pouco mais detalhado, usar URIs como nomes para recursos. Então, você vai ter aqui, por exemplo, você tem Bernadette, tem a URI, Fernanda Montenegro tem a URI, Bernadette nasceu, né? Nasceu não, mora lá em Recife, então cada recurso tem uma URI. Tudo isso aqui pode estar no mesmo dataset ou pode estar em datasets diferentes. Aqui no caso, eu estou nesse dataset do SIM. Recife, ali, está no dataset do DBpedia. Fernanda Montenegro está no dataset ali da DBpedia. Certo? Então, no meu dataset, que eu crio lá no SIM, eu posso usar esses predicados, que são, né, padrões, para poder fazer a ligação com outro dataset. Quando eu digo usar o URIs HTTP para encontrar esses recursos, isso daqui, vocês viram, quando eu coloquei lá no browser, que eu coloquei isso daqui, Resource Fernanda Montenegro, automaticamente ele foi para a page Fernanda Montenegro. Por quê?
você vai ter um protocolo que vai identificar que é um browser, então ele vai mostrar o documento. Em outras situações, se você tiver uma aplicação, ele não vai mostrar o documento, ele não vai retornar o documento, ele vai retornar o quê? O dado propriamente dito. As instâncias RDF que descrevem a Fernanda Montenegro. Como é que eu posso providenciar essas informações? Na hora que eu tenho um recurso, o que é que eu vou fornecer sobre esse recurso? Eu posso criar uma página HTML, eu posso fornecer... Na realidade, essa página HTML é o próprio browser que vai disponibilizar para você. O browser ele tem suporte e ele apresenta para você daquela forma. Ele está simplesmente apresentando um dado que está armazenado lá em RDF. Então, você tem tanto essa visualização, como você tem o RDF para o processamento. E o que deve ser publicado? Triplas, que são as sentenças que eu falei, sujeito, predicado, objeto, preferencialmente fornecendo links entre os datasets, usando as URLs. É importante também publicar descrições dos datasets. Existem vocabulários próprios para descrever datasets. Existe um vocabulário que é o void, que é para descrever o dataset. Eu falei isso para vocês ontem, que quando você vai criar um dataset, né, um conjunto de dados aberto, é muito importante você disponibilizar os metadados, que são os metadados do dataset e os metadados dos dados. Então, os metadados do dataset é a descrição. Aqui do mesmo jeito. A descrição do dataset. O título, o criador. Por que tudo isso? Porque é importante você ter informações sobre a proveniência. Qual é a origem daquele dataset? E descrever também, publicar os vocabulários, que são as ontologias que descrevem os termos usados no dataset. Incluir sentenças RDF que vão ligar para outras URIs. Então, como é que eu vou conectar? Eu posso criar essas ligações entre os datasets, como o sujeito de uma tripla está em um conjunto de dados e o objeto da tripla está em um outro conjunto de dados. Aquele, por exemplo, que eu tenho o Uruguai, CMS, o Uruguai do Freebase. Então, esse outro Uruguai aqui está em um outro dataset. De uma maneira bem simples, eu estabeleço essa ligação. Então, eu posso conectar fontes que estão isoladas e fazer uma navegação. Então, eu posso incluir links para estabelecer relacionamentos de identidade, como é o caso do CMS. Eu posso incluir links para estabelecer correspondências entre os vocabulários, como é o caso do equivalente class, equivalente property. Né? Então, eu posso estabelecer relação aqui entre os dados, entre as instâncias, e eu posso estabelecer relações entre os conceitos. Então, aqui em cima eu tenho relações das classes, por exemplo, de duas ontologias distintas, e aqui embaixo eu tenho instâncias de 2 datasets distintos. Então, você tem propriedades para especificar isso. E incluir links para estabelecer relacionamentos entre os recursos, que é o caso de você ter o sujeito em um dataset e o objeto em outro. Para publicar o RDF, eu posso usar arquivos RDF estáticos, que é aquele arquivo que ele é criado e é disponibilizado para download, de forma que você vai ter que fazer a atualização desse dataset sempre que for necessário. Você pode ter o RDF em páginas HTML, usando RDFA. E você pode ter ferramentas que fazem a extração de RDF a partir de conjuntos de dados que já existem. Como esse exemplo que eu falei, de você pegar do banco de dados relacional e gerar o dado RDF usando uma ferramenta. Então, aqui essa figurinha é uma visão geral de como você cria linked data. Então, você tem diferentes formas. Você pode sair, eu falei para vocês ontem sobre os 3 tipos diferentes de dados. Você pode criar RDF usando linked data de
de dados estruturados, dados semi-estruturados ou dados não estruturados. O estruturado seria, por exemplo, o relacional. Então, o semi-estruturado aqui pode ser o XML. E o que você tem nessa camada aqui seriam as ferramentas que podem ser úteis para você sair desse nível aqui de dado semi-estruturado, não estruturado, para RDF. Então, aqui eu gero o RDF. Nesse caso, ó, eu não estou gerando o RDF. Eu vou ter uma ferramenta que ela vai ler o relacional e ela vai disponibilizar em tempo de execução, né, de forma bem atualizada, ela lê o banco relacional e gera o dado RDF. Então, aqui são diferentes formas. Eu posso extrair do XML e armazenar no repositório de triplas RDF. E aqui em cima você tem as formas de você disponibilizar o RDF. Então, você disponibiliza e lá no topo você tem a nuvem de Linked Data, que são os dados em RDF interligados, né, entre si, enlaçados. Essa outra figurinha já mostra o outro lado. Uma vez que o Linked Data foi criado, como é que eu vou consumi-lo? Então, que é o que eu falei ontem também. Você tem as duas etapas, a publicação e depois o consumo. Como é que esse dado ele vai ser consumido pelas aplicações. Então, aqui você tem a nuvem de Linked Data e aqui você tem aplicações. Para essas aplicações que consomem Linked Data, existem alguns desafios que precisam ser resolvidos. Por exemplo, o mapeamento de esquemas, que foi a questão que foi feita anteriormente. Se eu tenho diferentes propriedades ou diferentes classes para descrever os mesmos conceitos, como é que eu vou utilizar isso? É preciso estabelecer mapeamentos. Se você tem duas ontologias distintas descrevendo um mesmo domínio, provavelmente você vai ter que criar mapeamentos entre os conceitos e as propriedades dessas duas ontologias. Isso, eu estou falando, é para conceito. Tem a outra questão que é o dado, que é a resolução de correferência. Como é que eu vou identificar que a Fernanda Montenegro, que está lá na DBpedia, é a mesma Fernanda Montenegro que está no Freebase, se eu não tiver uma propriedade CMS fazendo a ligação entre os dois recursos? Então, é preciso, isso é um problema que precisa ser resolvido e que, para isso, existem ferramentas para resolver esse problema de identificação de recursos similares. E a questão da proveniência, que nesse contexto de web de dados, web de uma maneira geral, né? Quando a gente fala de web, é importante a gente ter informações sobre a proveniência dos dados. Na maioria das vezes a gente não tem. Porque você usa uma fonte de dados e você não tem informações sobre aquela fonte relacionadas à qualidade do dado. Você não sabe, é a questão mesmo. Quem foi que criou esse dataset? O que é que esse dataset descreve? Que tipo de informação eu posso encontrar nele? Então, isso também é um desafio. Porque uma coisa é você estar dentro de uma organização, que eu digo é um mundo fechado. Você tem controle sobre aquilo dali. Você sabe a origem dos bancos de dados. Quando você vai para a web, você não sabe quem criou aquela fonte de dados. Então, quem é o autor? Qual é a qualidade? Então, é um outro desafio muito grande nessa área de web relacionado à qualidade dos dados. Porque não basta você ter eu tenho vários datasets. Mas esses datasets são, de fato, relevantes, são úteis, os dados estão consistentes, os dados estão de acordo com a realidade. Muitas vezes, o dataset está lá, mas de baixa qualidade. E você só descobre isso na hora que vai usar. Certo? Então, aqui, né, são esses 3 desafios que eu falei para vocês. E na hora de criar aplicações que vão consumir Linked Data, eu tenho
3 arquiteturas principais. Eu posso criar uma arquitetura centralizada. O que seria isso? Eu venho na web de dados, né, ou dentro. Quando eu falo web de dados, vocês também podem fazer a ligação, né, para um nível menor, por exemplo, dentro de uma organização. Porque uma outra coisa que é importante a gente observar é que essa ideia toda de web semântica, de linked data, ela pode ser usada, por exemplo, dentro do contexto de uma empresa que quer fazer integração de dados. Você pode criar esses datasets em RDF, criar as ontologias, fazer tudo isso para facilitar a integração e o compartilhamento de dados dentro do contexto da sua organização. Então, uma vez que você faz isso, você pode, então, disponibilizar tudo isso como dado aberto. Então, imagine dentro da instituição de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão criar as ontologias, vão criar os datasets e vão disponibilizar isso como, num formato, disponibilizar isso de forma pública, certo? Colocar lá no catálogo de dados. Agora, isso que vocês criaram também é útil internamente, para facilitar a integração, porque é uma hora que você vai padronizar tudo. Você vai padronizar os termos que você vai usar, você vai padronizar os recursos, as URLs, e isso facilita a integração. Então, é o Enterprise Linked Data, que é você usar esses conceitos de Linked Data, de web semântica, para fazer dentro de organizações, dentro de empresas. Certo? Então, eu falo assim, web de dados, mas você pode colocar isso num nível mais restrito. Então, aqui, na hora que eu vou criar uma aplicação, você vai ter as fontes de dados RDF, e o que eu posso fazer? Eu materializo essas fontes RDF, e a minha aplicação vai acessar esse repositório materializado, que vai ficar localmente armazenado. Isso é uma opção. Então, essa é a vantagem da centralizada. Você já sabe os conjuntos de dados que estão sendo consultados. Você vai ter um desempenho melhor, porque isso está local. Por outro lado, você tem replicação de dados e o problema dos dados nem sempre estarem atualizados. Esse é o problema de qualquer arquitetura materializada. Uma outra opção seria você ter um mediador, que é uma camada que vai ficar entre a aplicação e as fontes de dados, e a consulta que é feita pela aplicação, ela é decomposta na hora que a consulta é feita. Então, essa consulta ela vai para as bases de dados. Para isso, eu preciso ter o quê? O Endpoint Sparkle. No outro caso, eu faço o dump, eu carrego as bases de dados e eu consulto localmente. Aqui eu estou fazendo em tempo de execução. Então, eu preciso ir lá na base na hora que eu faço a consulta. Para fazer isso, eu preciso que o dataset me disponibilize um Endpoint Sparkle. Entenderam? Se não tiver, não tem como fazer consulta em tempo de execução. A vantagem dessa arquitetura federada é que os conjuntos de dados também são conhecidos. Eu estou consultando dados que estão atualizados, porém, é o que eu falei para vocês, requer a existência de um Endpoint Sparkle. E todo o processo, né, o esforço para criar esse mediador. Porque o que o mediador faz? Ele recebe a consulta e vai decompor em subconsultas que vão para as diferentes fontes de dados. Esse é um problema clássico de integração de banco de dados. Então, é uma coisa que já é estudada há décadas e que agora aparece no novo contexto da web de dados de Linked Data. E uma outra abordagem consiste em você simplesmente sair navegando entre os links RDF. Ou seja, não existe a necessidade de ter um Endpoint Sparkle. O que acontece, você tem toda a web de dados, os dados linkados, interligados, e você tem um mecanismo de consulta de navegação entre links.
Essa é uma abordagem nova, inovadora, para você consultar a web de dados. Então, é como se hoje, do mesmo jeito que a gente faz consultas por palavra-chave lá no Google, a gente poderia fazer consultas complexas que vão na web e vão retornar recursos para você. Basicamente, usando os links entre os recursos. Então, qual é a vantagem? Eu não preciso conhecer as fontes. Na federada e naquela primeira que eu mostrei, a centralizada, a gente trabalha com o que a gente chama de federações de linked data. O que é isso? São conjuntos de dados. Eu já conheço as fontes de dados que eu quero consultar. Então, eu escolho e trabalho naquele escopo. Se eu vou construir uma aplicação para dados sobre saúde, eu vou lá no portal de dados abertos e vou selecionar os datasets relacionados à saúde. Eu sei que é isso que eu quero. Então, eu faço uma aplicação específica. É o que a gente chama uma aplicação de domínio específico. Quando eu venho para essa abordagem aqui, eu não sei quais as fontes de dados que eu vou consultar. Eu simplesmente vou na web. Isso daqui pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque eu não tenho informação nenhuma, por exemplo, sobre a qualidade dos datasets. Isso daqui pode levar mais tempo, né? O tempo de resposta aqui pode ser maior, porque você está indo para um mundo desconhecido. E é uma abordagem inovadora. E essa coisa toda de linked data, ela já existe, já é realidade, existe, né? Existe, como eu falei para vocês, esse projeto Linked Open Data, né? E o Linked Open Data está diretamente relacionado às 5 estrelas dos dados abertos, porque uma coisa, o que eu falei para vocês agora foi o Linked Data, né? São os princípios de Linked Data. Como eu posso criar dados que estão enlaçados, interligados. Mas existe esse projeto chamado LOD, Linked Open Data, que é para criar conjuntos de dados abertos e interligados. Então, esse projeto ele começou em maio de 2007 com esses conjuntos de dados aí. Cada bolinha é um conjunto de dados. E as setas representam as conexões, as ligações entre os conjuntos de dados, que podem ser por meio das ontologias ou dos dados. Isso em maio de 2007. E o projeto foi crescendo. Aqui você tem a DBpedia, que eu falei que é a versão RDF da Wikipedia. E o projeto foi crescendo. Aqui, setembro de 2008... março de 2009, julho de 2009, setembro de 2010. E aqui, setembro de 2011. A última vez que eles publicaram a cloud, né? Que eles chamam que é a LOD Cloud. Se vocês forem nesse endereço que está aqui, bem pequenininho, que é LOD, tracinho, eu não sei como diz, cloud.net. .net. Deixa eu abrir aqui. Você vai ver essa figura e quando você clica, você tem aqui, é a figura da nuvem. Aqui você tem a figura colorida. Então, isso aqui é interessante porque você consegue visualizar os diferentes domínios. Então, eles organizaram. Aqui você tem dados governamentais, dados de mídia. Aqui são dados de publicação. Aqui são dados de domínio geral. Você tem dados de publicação. Se você descer, aqui você vai ter a legenda. Peraí. Aqui, você tem a legenda, certo? Então, dados de mídia, dados geográficos, publicações, governo. E quando você clica num dataset, cliquem aí num dataset para ver o que acontece.
Vou clicar aqui no Freebase. Ele vai para a descrição do dataset. Essa interface, ela é familiar. Essa interface é a interface do SECAM. Mas aí deixa eu explicar. Onde é que o SECAM entra aqui? O projeto LOD, certo? O que é o projeto LOD? É exatamente criar esses datasets em formato, usando o RDF para publicar como Open Data. Então, eles usam o SECAM como catálogo de dados. Então, todos aqueles datasets que estão na nuvem estão catalogados aqui no SECAM. Mas é o Data Hub, que é uma instância específica do SECAM, que é famosa mundialmente. Mas, né, é uma forma de cada um daqueles datasets, quando você clica, isso aqui é a descrição do dataset. Não é um dado aberto? Não é um dado aberto? Cada uma daquelas bolinhas é um dataset, concordam? Beleza? Cada dataset daquele está publicado como Open Data. Eu não preciso descrever o meu dataset? Está aqui a descrição do dataset. Entenderam? E además lo que hay, creo que es un dump del RDF. Sim, você pode fazer o download direto. Claro, no tienen no me están escuchando. No tienen un endpoint. Tem, o Freebase tem um endpoint. Eu não sei, eu cliquei por... Aqui. Isso daqui é só a... Peraí. É o metadado do dataset Freebase. Quando eu venho aqui, ele vai, do mesmo jeito que eu fui lá na DBpedia, eu venho aqui no Freebase. Certo? Eu tenho um dado, tenho um esquema, posso fazer as consultas. Mas acho que ele referencia o endpoint direto lá. Aqui no Olha no Resources, na esquerda, tem aí 7 coisas. Ele é o 6º, de cima para baixo. 7. Aí, ó, API Search. Isso aí deve ser o endpoint da... Representa a API. Eu não testei, hein? Isso daqui é tudo fazendo ao vivo, hein? Não funciona, não. Pois é. Deve ter o endpoint do Freebase. Cambió un poco la política de acceso desde que la compró Google. Desde que Google compró a Freebase, Sim. cambió un poco. Tá. Bom, mas... Então, eu tô aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente nessa nuvem, quando você clica, cada bolinha dessa é um dataset. E esses datasets estão todos catalogados numa instância do SECAM. Então, a ideia é essa, é dado aberto, catalogado e devidamente descrito. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é um exemplo que eu acho muito interessante de dados abertos governamentais disponíveis em RDF como Linked Data, ontologias devidamente criadas, que é esse da Biblioteca do Congresso Nacional do Chile. Eles fizeram um trabalho muito interessante. Se você entra nesse endereço... Você tem aqui em cima, ó, as ontologias. Então, quando eu clico aqui, ele vai aparecer as ontologias que foram criadas. Eles criaram 3, 6, 8 ontologias. Por exemplo, modelo de biografias. Quando você clica na ontologia,
vai trazer toda a documentação da ontologia ou a ontologia em RDF XML. Então, quando eu venho aqui, a documentação com todas as classes, as propriedades. Notem que eles reutilizaram outros vocabulários, reutilizaram FOLF, reutilizaram esse time. E para cada classe, ela está devidamente descrita. Você vem, ó, a classe, para cada classe, Alcaide, é uma classe, a descrição da classe, a definição. Então, para esse trabalho, eles criaram essas ontologias. Existe o Endpoint Sparkle, os dados estão em RDF, criados de acordo com essas ontologias. Você pode vir fazer consultas aqui, ou vir para o Endpoint Sparkle. Então, aqui você tem algumas consultas de exemplo. Então, você vem aqui, executa. Encontra os títulos, o ID e os títulos das normas. Então, aí vocês podem, está tudo em espanhol, é fácil para... Eu executo, ele me traz o resultado. Então, eu posso vir no Endpoint Sparkle e aqui eu também posso fazer aquelas mesmas consultas. Então, é um trabalho muito interessante. Aqui, ó, fala das 5 estrelas dos dados abertos. E esse dataset, esses datasets aqui, eles têm 5 estrelas, certo? Porque eles estão em RDF e existe uma ligação com outros datasets. Então, para finalizar, só para dizer para vocês que existem diversas ferramentas, aplicações que fazem uso de Linked Data, de tecnologias da web semântica. Eu tenho aplicações que consomem os dados, como, por exemplo, browser. Eu tenho motores de busca, aplicações de domínio específico. Tenho o Sigma, né, que ele é... Tá aqui. O Sigma, que ele é uma interface de busca baseada no síndice. Então, depois eu sugiro... Entrem, façam consultas, você bota uma palavra-chave lá, uma pessoa, e ele vai trazer tudo, aquela pessoa é um recurso e ele vai trazer todas as propriedades associadas àquele recurso que ele encontrar na web de dados. A restrição aí é que a web de dados é o que estiver indexado no síndice, que também vale a pena vocês darem uma olhada. Tem o Swuggle, que eu falei, que é para buscar ontologias. Tem um repositório de CMS, que você pode identificar. Você bota um recurso e ele vai mostrar para vocês recursos associados àquele recurso por meio da propriedade CMS. E aqui são algumas ferramentas para publicação de dados. Então, você tem o Pub, tem Virtuoso, Fusec, Josec. Então, tem a API Gena, tem uma série já de ferramentas mesmo para quem vai programar, para quem vai desenvolver, criar os datasets, criar o Endpoint Sparkle. Então, existem diversas ferramentas já disponíveis. Então, né, dessa parte de web semântica e linked data, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Lembrando que é um mundo, né, tem bastante coisa aí, a parte toda de criação de ontologias, a criação de consultas Sparkle, a linguagem Sparkle é bastante rica, então tem muita coisa a ser vista na linguagem. E a criação das ontologias também é toda uma área de pesquisa, de conhecimento, que é a engenharia de ontologias. Então, eu queria agora escutar um pouco assim, de vocês. Como é que vocês acham que tudo isso que eu falei hoje, né, dessas tecnologias semânticas, como que elas podem ser utilizadas na realidade de vocês, de publicação, de abertura de dados? Alguém? Qual é a relação disso tudo? O que isso pode trazer de melhorias?
isso é viável, não é viável? Como é que vocês enxergam isso no processo de abertura de dados? Eu acho que tem toda a lógica. Eu acho que o caminho, obviamente, é por aí, mas não é trivial. Agora eu vou começar a usar a frase do não é trivial. Não é trivial. É bem complexo. Última vez que eu tinha feito levantamento lá no portal de dados abertos do Reino Unido, eles tinham somente 8% dos datasets publicados em RDF. E agora, a gente teve, eu e a Juliana, mês passado, na W3C Internacional em Boston. Eu fiz essa pergunta também para os americanos, como é que estava lá. E lá também, eles estão com muita dificuldade. Então, realmente, todos nós queremos ser 5 estrelas, né? Mas eu acho que é um longo caminho. Mas faz parte, como tudo. A gente que é do governo, trabalha bastante tempo no governo, a gente sabe que tudo é um longo caminho, mas que a gente é persistente. Nós vamos, que nem as URLs têm que ser persistentes, nós também vamos persistir. E eu queria agradecer aí a teus ensinamentos, teus conhecimentos, que foram muito válidos até esse momento aí, e a tua forma de apresentar, né, com toda a tua pedagogia, nos ajudou bastante. Graças. Obrigada. Nosotros dentro del proyecto de datos, en lo que respecta a Uruguay, lo vemos como una posibilidad que no está muy cerca en el tiempo de poder implementar. Recién estamos abriendo los datos en CSV, con el trabajo que cuesta también ir a todos los organismos y pedir que transformen mecanismos internos, que empiecen a abrir los datos, y creo que en lo que me parece, por la experiencia que he tenido con los organismos, no están todavía en condiciones de enfrentar este desafío de pasar a RDF. Tal vez algunos, Ministerio de Turismo, ayer estuvimos hablando un poco, se pueden animar un poco más, pero creo que sí, es un trabajo que vamos a tener que ir haciéndolo muy despacio y a conciencia para llegar a un nivel aceptable, ¿no? Mais alguém? Por favor, é um momento mesmo assim, para a gente, né, refletir um pouco sobre tudo isso. Então, né, fiquem à vontade mesmo para falar aí dessa... Eu sei, é como a Karen falou, não é trivial, né? Criar ontologias realmente não... Porque você precisa ter o conhecimento do domínio. Então, você precisa ter os especialistas, eles precisam ter comprometimento e disposição para esse trabalho. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, não precisa começar grande. Você começa com pequenas ontologias. Esse exemplo que eu mostrei para vocês, das despesas de Pernambuco, é algo que para mim assim, mostrou, isso é viável. Então, você pega um domínio pequeno. Então, hoje, você já pode ter as despesas do governo em formato RDF, reutilizando ontologias, e isso pode ser o começo para você pegar todos os dados que estão lá no portal da Transparência de Pernambuco e disponibilizar tudo isso como RDF. Então, você vai, para cada item que for relevante, é porque a gente identificou a despesa. Então, eu posso fazer isso para outros itens relevantes, eu vou criando pequenas ontologias que depois se conectam. Então, é importante ter isso em mente, né? É um processo que ele é incremental, ele é evolutivo, certo? Por favor. Mi duda es más alrededor de los caminos que han decidido tomar los diferentes países en cuanto a sus portales de datos, como los primeros pasos hacia llegar finalmente al Linked Data. Vemos, por ejemplo, el caso de UK, que optan por usar CKAN junto con Drupal, y por qué esta decisión de ambas en su LOD, su iniciativa de Linked Open Data. Eu não entendi
Cuando uno tiene que evaluar por qué plataformas irse, ¿qué es lo conveniente porque, para assim, llegar al nivel de 5 estrellas? Eu particularmente, acho que aí o Christian pode complementar, né, o Carlinhos, mas eu particularmente eu vejo como coisas separadas, né? Assim, para mim, o SECAM é a plataforma de catalogação. Então, você vai cadastrar os seus datasets independente de em que formato eles estão. Se eles estão em RDF, em CSV, o SECAM é uma opção boa porque é open source, já está bem difundido, bem utilizado, então já tem uma comunidade, já tem pessoas para você poder trocar uma ideia. Então, isso é o SECAM, né? Então, é para você catalogar, disponibilizar. Você pode nem pensar em usar RDF, você vai usar o SECAM. A questão do Linked Data é porque você criar o Linked Data requer o quê? Que você tenha os vocabulários. Então, para fazer um Linked Data bem feito, você tem que ter os vocabulários, tem que ter as URLs, tem que ter toda a questão da persistência, e que isso é um pouco diferente do que a gente já está acostumado. Então, é uma outra... Além de você ter a mudança de paradigma, de que é colocar o dado num formato aberto, você tem uma outra mudança que é o formato. Né? Você aprender a lidar agora com RDF, com vocabulários, com tudo isso. Agora, entendeu? Então, são duas coisas. Você pode, que é o que eu falei ontem para vocês, e aqui, né, eu posso reforçar. Para começar, começa com CSV, para você entender como é que essa coisa toda funciona. Você pode começar com CSV e tentar utilizar alguns padrões na definição dos seus atributos. Depois, você vai caminhando para as ontologias. Você pode até pensar em fazer isso de forma paralela. Né? Você tem um grupo que que comprou a ideia e disse, não, a gente vai trabalhar nas ontologias. Porque você pode, que é o que eu fiz lá com os meus alunos. A gente, por exemplo, pegou um CSV que já estava disponível, criou uma ontologia e gerou o RDF para aquele CSV, que foi um CSV que não foi criado por nós. Mas a descrição, o dicionário de dados estava tão bom, era um domínio, né? Eu como cidadã, como consumidora, eu entendi aquele domínio, então a gente se juntou, fez uma pequena ontologia e criou o RDF correspondente àquele CSV. Então, é um exercício. Você pode, né, a minha sugestão é que as coisas caminhem em paralelo. Você pode investigar. Essa questão de usar o vocabulário padrão é muito importante. Usar as URLs também é muito importante. Então, ao mesmo tempo em que você cria esses conjuntos de dados, usando o CSV, que é um formato mais simples, que resolve, que você vai ter o dado aberto, em um formato que ele pode ser processado. Isso já é muito importante. Paralelo a isso, você vai trabalhar a questão da semântica. Porque o que a gente quer, no final das contas, é facilitar o processamento dos dados. O que a gente quer é ter aplicações que vão processar dados de maneira independente do usuário. Então, eu quero tirar a carga de cima do usuário. Eu quero deixar de maneira que a aplicação possa processar. Então, para processar, ela precisa entender aqueles dados. Eu quero permitir o compartilhamento, a integração. Então, para isso, eu preciso usar padrões. Então, para começar, você começa com CSV, vai extraindo, identificando as fontes, porque a gente não pode esquecer, né? Tem todo o desafio aí da abertura mesmo, de você tirar o dado que está lá no banco de dados e colocar disponível num catálogo, num formato aberto. E aí tem o outro desafio, é você disponibilizar isso com semântica para facilitar o processamento. Então, caminha em paralelo. Né? Faz o CSV, disponibiliza, coloca os metadados, cataloga tudo direitinho, convence, faz um
um movimento para as pessoas usarem, a conscientização, a importância do consumo do dado. E, paralelo a isso, você pega um teste. Não, vou pegar esse dataset, vou pegar esse domínio que o especialista ele está mais envolvido, ele está mais comprometido, e eu vou criar as ontologias. E aí você vai fazendo. E depois você divulga. Divulguem. Tudo que vocês fizerem, divulguem. Façam propaganda, mostrem o trabalho que vocês estão fazendo. Porque é isso, aí você divulga, esse trabalho lá do Chile está muito bem organizado e eu sempre divulgo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, é fazer bem feito, documentado, para que isso possa ser usado e reusado. Tá bom? Algo mais? Na verdade, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que depois do almoço é melhor. Tá, porque aí à tarde, então, continua, Christian também fala à tarde, e aí ele pode complementar alguma coisa. Então, para finalizar minha participação, eu gostaria, né, de agradecer ao W3C pela oportunidade de estar aqui e, né, agradecer ao pessoal aqui do Uruguai também, né, pela possibilidade, e a todos vocês que participaram por estarem aí me escutando. Perdão pelo português, né, mas espero que a tradução tenha sido, né, vocês tenham conseguido compreender essa parte técnica que é um pouco mais difícil. Agradeço às meninas da tradução e a todos que estiveram aqui. Obrigada.